Define parameters of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Saudações trekkers e não trekkers. Eu sou o Ricardo Nespoli e, mantendo o merecido descanso e recuperação da Camila, estou aqui com a dona dos melhores e mais animados comentários, a super trekker, a conselheira Stephanie. Amei, porque você vai lá, conselheira Stephanie. Primeiramente, oi, né? Mas amei você ter falado conselheira Stephanie, porque eu me identifico muito com a Diana, né? Porque eu faço psicologia e ela é psicóloga lá formada no mundo dela, então amei. Amei. Não foi à toa. Não foi. Mas eu ia brincar, se você não falasse que eu era a conselheira Stephanie, eu ia brincar que eu sou a Tasha da temporada, que eu cheguei bem no comecinho e vou embora rapidinho também. É verdade. Pra nossa Camila voltar. Com certeza. Mas enfim, gente, nós somos o Barba do Riker, né? Esse podcast que audaciosamente pretende explorar todos os episódios de The Next Generation, inclusive os da primeira temporada, que são um pouco mais complicados, como esse daqui. Não sei se você concorda. Concordo. Enfim, a gente vai falar hoje é o nosso 13º episódio, né? Que vamos falar do 13º episódio de The Next Generation, que é o episódio A Ordem Estabelecida, Angel One. Bem diferentezinho o nome, inclusive. E aí, como de costume, eu vou utilizar o livro Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga, do Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, para dar um resuminho da história. Enfim, Riker procura sobreviventes da Federação e Angel One, uma sociedade matriarcal em que os homens são considerados seres inferiores. E é isso, gente. Não seriam os homens seres inferiores em qualquer sociedade? Fica a dica. Mas, enfim, como diria o grande capitão Picard... Engage. I have always been a bit suspicious of men in beards. Why is that? I don't know, it's as if they're trying to hide something. A beard ridiculous. A beard is an ancient and proud tradition. A Barba do Riker. Captain's log, stardate 41636.9. As feared, our examination of the 7-year overdue Federation freighter Odin, disabled by an asteroid collision, revealed no life signs. However, 3 escape pods were missing, suggesting the possibility of survivors. Gente, esse episódio se passa no dia 21 de agosto de 2364. Inclusive, eu já falei várias vezes, né, sobre a falta de ordem, e uma coisa que vai me deixar... Você já adiantou um spoiler que vai acontecer, que é o sumiço da Tasha. Não vou explicar como, mas ela vai sair. E aí, cara, eu quero saber se vai ter essa zona de data estelar, assim. Porque se ela sumir no episódio que é em setembro e ela aparece num que é em dezembro, tipo assim, como é, né? Eles zonearam muito isso daqui, cara. Eu tenho a impressão que eles mudam depois é que eu não entendo muito das datas estelares. Eu não fui procurar muito sobre isso. Eu acho que, a princípio, eles não fizeram uma pesquisa exatamente igual eu tô fazendo do que é a data estelar. Porque ela existe, de fato. Parece que é alguma coisa, inclusive, com os episódios mesmo, assim, da série. Não que tem todas a ver com... começam com o 3, não era? Alguma coisa assim, e depois aí é o número do episódio. Isso, é uma coisa assim mesmo. Bem, só que eu não sei o que... Ah, não, porque eu não anotei a data estelar. Então é isso. Mas, enfim, nesse episódio, eles descobrem que teve eles ficam sabendo de um cargueiro, o cargueiro Odin, que há 7 anos colidiu com um asteroide. E eles foram procurar, enfim, agora, né, 7 anos depois, eu achei até meio esquisito, mas eles foram procurar e realmente não tinha deixado nenhum sobrevivente, mas 3 módulos de fuga saíram, o que demonstrou que talvez tenha tido sobreviventes, e como o planeta mais próximo era o tal Angel One, eles foram pra lá pra ver o que rolava, né. Bem, no caminho eles descobriram que eles foram fazer a pesquisa, né, o Data, como sempre, foi falar, e é um planeta que é uma oligarquia, uma oligarquia democrática, eu acho que eles chamam, não sei. Mas que ele é um planeta que só mulheres governam, né? Tem, sei lá, 6 conselheiras e uma líder que... Enfim, nesse momento eles ainda não falam o nome da líder, eu acho. Mas qual é a questão? Porque parece que tem mais de sei lá quantos anos que a Federação não vai nesse planeta. Eu lembro, na verdade, que uns 64 anos, mais 64, ou menos. Né? Quase 70 anos que eles não vão pra lá. Então, dá até a impressão que eles não estavam muito cientes da situação lá, né? Pois é. Então, por isso que eu acho que eles ainda não falaram o nome da mulher, porque não faz sentido, né? Eles
sabiam de 70 anos atrás. E, enfim, aí acaba que além de achar os tripulantes, os sobreviventes da Odin, pode ser que estabeleçam relações democráticas, enfim, porque parece que é um planeta num lugar interessante para a Federação e etc. A Federação seria bom para a Federação que esse planeta estivesse com eles. Bem, como é um matriarcado, digamos assim, o Picard fala para doutora, para Troy, né, para Diana Troy, fazer a saudação. E aí ela faz e tal. E aí que eles conhecem a Beata, né? Que é a líder do planeta. Eu acho que é isso, né? E é isso, enfim. Que aí lá não é presidente, né? Eles falam que eles chamam de a eleita. A eleita, exato. Bem, mas é isso, né? Então, tipo, eles combinam. É meio que engraçado que a Beata, até o George faz uma piada. Pô, vocês já se sentiram tão não queridos, né, em algum lugar, né? Porque eles falam e a Beata meio que assim, não, a gente não faz falta, assim, não tem problema a Federação ter negligenciado a gente, tipo, cagamos pra vocês. A gente não se sente negligenciada, tipo, cagamos. Cagamos. E ela só deixa eles irem porque eles tocam no assunto. A gente tá procurando os sobreviventes, assim, de um cargueiro, enfim, aí ela, não, beleza, então a gente vai deixar vocês fazerem uma rápida visita. Cara, e é nessa hora, e essa cena é muito engraçada, que tá o Picard e é com quem que ele tá passando? Não, enfim, não, essa hora, mas ainda não é ainda não. Primeiro a gente vê eles entrarem, né? Chega o Wesley e um menino asiático, que eu acho que nunca mais apareceu, enfim. E eles entram no holodeck brincando, cara, eu não sei se no momento em que eu visse uma neve com um amigo meu, a primeira coisa que eu ia fazer era ficar felizote e jogar neve na cara dele, mas enfim, foi isso que eles fizeram, assim, né? Então. A visão deles reação. De adolescência, não sei, pré-adolescência. Ficaram brincando lá, mas é isso, tem um holodeck que tá rolando esse negócio dessa neve aí. Isso, por incrível que pareça, vai ser importante mais tarde. Isso. E aí desce esse grupo avançado, né? Que vai a Troy, a Tasha, o Riker e o Data. E aí, cara, no planeta é bem diferente. De fato, são mulheres muito altas, né? Em geral, assim, fortes. Uns homens meio mirradinhos, baixinho, mostrando os peitos, assim, de fora. Isso. Teoricamente, é tipo vamos dizer, um planeta que seria o oposto do que é hoje o planeta Terra, né? Não o planeta deles, não a Federação, enfim, mas o que seria hoje, né? Um planeta governado por homens, em que mulheres cumprem papéis, assim, mais submissos, enfim. E eu imagino que essa é a ideia de tentar, pelo exagero, fazer uma crítica, né, a isso. Eles falam lá no... Eu não lembro quem que fala lá na ponte, mas é o equivalente evolutivamente ao século XX da Terra. Isso, exatamente. E, enfim, eles vão conversar, né? Eles pedem pra conversar, e é meio engraçado como a mulher realmente tem menos... leva menos a sério o Riker do que as outras quando estão falando, né? Assim, é um pouco diferente, até pro próprio Riker, ele fica meio quadrado, assim, meio tipo... Como assim? O que tá acontecendo? E aí a Troy sente que de fato os sobreviventes estão lá. Porque a mulher fala que ainda não tô preparada pra falar pra vocês se eles estão aqui ou não. O que é óbvio que é sim, né? Tipo, você não precisa nem ser a Diana Troy pra saber que o que ela tá falando eles estão aqui, só que eu não quero falar isso pra vocês. Sim. O que eu acho interessante dessa cena mesmo é que tem a questão da metáfora, né? Você até já falou um pouquinho sobre que é pra fazer essa metáfora sobre o machismo. Então, eles estão colocando ali o extremo contrário, né? Aí é interessante, eu achei bem legal que eu tava dando uma olhadinha na cena, que eles vão colocar, pra tratar sobre isso, eles colocam exatamente o oposto evolutivo. Então, se aqui os homens, por uma questão evolutiva lá eles que eram caçadores, por causa disso eles ficaram mais fortes, aí as mulheres ficaram, então, porque elas consumiam menos carne, elas ficaram mais fracas, menores, tinha uma questão dos pelos também evolutivamente, que aí as mulheres, as fêmeas, né, que se pareciam menos com homens, eram mais protegidas, né, porque elas pareciam mais crianças. Então, pelo que eu lembro, por causa disso a mulher tem menos pelo. E a gente vê isso, o extremo oposto no episódio, que aí, como elas eram as caçadoras, então elas são maiores, elas são mais altas. Aí os homens são
bonitinhos, eles são menorzinhos, você vê que a pele deles é toda bonitinha. Mais delicados, né? Inclusive o que mostra, assim, que não há uma determinação biológica para isso, né? É uma construção social, que, enfim, é possível que em um planeta aconteça de um jeito e no outro de outro, enfim. Eu acho que é interessante eles fazerem essa discussão. Eu sempre acho interessante, cara, porque a gente tá falando da década de 80 na televisão aberta nos Estados Unidos, assim. Então são debates que são interessantes, apesar de, às vezes, serem feitos meio tortos e tal, e a gente tem que pensar, inclusive, com a visão nossa de hoje, né, que é de 40 anos, quase 40 anos depois. Exagerei, né? 30 anos, enfim. Mas é interessante que eles toquem nesse tipo de assunto, né? Bem, nesse momento, o Picard, na nave, depois que acontece tudo isso, o Picard na nave, ele pede pro Worf preparar a tripulação para uma viagem à Zona Neutra, porque parece que os Romulanos estão chegando próximo, assim. De um planeta, enfim, né? Tem várias naves romulanas chegando lá perto da Zona Neutra, e a Enterprise é chamada, inclusive, para demonstrar força e tal, para ver se não acontece nada. Fazer uma pressãozinha lá. Isso, e é nesse momento que tá ele andando com o Worf, vem a bola de neve na cara do Picard, né, cara? Porra, Wesley! Então, achei maravilhoso, porque... eu até anotei aqui, né, que eu amei a frase do Picard, porque ele fica, né, dá explicação, por que isso aconteceu. Report, Wesley. E o Wesley, como o típico pré-adolescente, ele dá aquela explicação bem tosca, né, que tipo, a gente tava brincando e isso aconteceu, tipo, não explicou nada, mas tudo bem. Aí eu amei, né, aí o Picard, na Enterprise, nada simplesmente acontece, senhor Wesley. Maravilhoso. Mas não, acontece, cara, simplesmente sim. Mas eu queria entender como que a bola saiu do holodeck. Você não parou pra pensar nisso? Pelo que eu entendi, ele está... então, porque que a porta tava aberta, mas eu entendi que idiotice de criança pré-adolescente, ou até adulto também pode fazer isso, tipo, você já tá meio que indo embora, mas aí bateu uma tosquice que você ainda quer brincar. Aí eu acho que foi isso que aconteceu entre eles. Não, tipo, alguém mas já o que eu tô saindo... dizendo... tecnologicamente, como que a bola de neve continuou existindo fora do holodeck. Fato. Né? Eu ia falar outra coisa em relação a isso, tipo, como que vou... que é mais pra frente do episódio, e depois eu comento, mas eu acho que eu já acostumei em The Next Generation acontecer coisas fora do holodeck e é isso. Isso, no episódio lá do Dixon Hill, realmente tem esse momento em que os caras saem do holodeck e ainda ficam um tempo. A Camila falou que o sinal do holodeck ainda funciona um pouquinho pra fora, assim. Então... a gente não compra essa, né? Mas enfim. É tipo Wi-Fi. Tipo, às vezes você vai um pouco pra fora e ainda tá funcionando. Ainda tá pegando. Mas não. É isso. Cara, provavelmente... Nossa, nem me peguei nisso, é verdade. Os roteiristas de The Next Generation não esperavam que quando alguém fosse comentar, a gente comentaria tanto tempo essa cena, então vamos prosseguir. Que a gente tá horas aqui falando da bola de neve na cara do... mas cara, e aí nessa hora, na verdade, Cara, eu vou continuar nessa cena. O Worf e o Picard, eles sentem um cheiro diferente, né? Um cheiro de perfume. O Worf fala que parece um perfume Klingon. Outra coisa não possível, né? Tipo, eles estão fora do holodeck. Outra coisa não possível. E aí eles falam... Cara, aí tem um papo sobre o perfume. E aí, porque o perfume... Não, aí já não é agora. É porque assim... porque já vai pra essa cena em que eles estão... O cara tem um perfume lá no planeta, né? Isso. É porque assim, eles fazem aquele linkzinho narrativo, né? Você tá falando de perfume, aí muda pra outro lugar e continuam falando de perfume, né? E aí, cara, eles começam a falar sobre o perfume ser afrodisíaco. E aí me lembra que também no episódio do Dixon Hill eles falam sobre carro e iniciação de sexo. Que tara é essa com objetos que essa galera tem, tá ligado? Perfume é sexo, carro é sexo. Porra, cara. Na boa, velho. Olha, eu sou, sendo sincera, eu sou bem freudiana, então pra mim várias coisas são sexo sim, mas ainda assim eu me peguei muito que eu não acho possível o Data não saber o que é um afrodisíaco, porque é muito técnico, ele com certeza saberia isso. O que o Data ele às vezes não entende, até tem uma piadinha mais pra frente disso, quando fala a Crusher usa o bingo pra falar que é uma expressão de sucesso. E ele não entender isso, tudo bem, mas ele não saber o que é um afrodisíaco...
que não se usa então. mais e ele nunca leu, beleza, não vou falar. Mas realmente, afrodisíaco, tipo, sexo existe nesse planeta, né? Então, tipo, coisas afrodisíacas existem. Nesse planeta não, nesse tempo, né? Sim. Então, enfim. E afrodisíaco realmente. tá em qualquer dicionário. Ele tem acesso a isso. É verdade, é verdade. E quem vai explicar pra ele é o Riker, né? Aí ele dá aquela ênfase no sexo. Aquele sorrisinho dele. Mas é ele isso. faz aquela carinha sexy dele, né? É, então. Mas ele ainda tá muito bebê com essa cara sem barba. Não é o nosso Riker ainda. Ainda não é o nosso Riker. E aí, enfim, cara, a mulher resolve falar que tinha uns sobreviventes, realmente tinham sobreviventes, a Beata foi contar pra eles. E, pelo jeito, enfim, ela falou que não contou porque eles meio que... Eles se tornaram rebeldes e ela ficou com medo deles estarem lá pra ajudá-los, né, nessa rebeldia, digamos assim. Mas, de fato, são 4 sobreviventes, todos eles homens, liderados por um cara chamado Ramsay, né? Bem, e ela fala que eles foram contra a lei natural, né? Antes eles eram até bem aceitos, até que eles começaram a questionar a estrutura. A ordem estabelecida. Exato. Entendeu? Igual aquele cara, qual é aquele desenho Family Guy que o cara adora quando falam, não sei se você já viu, mas assim, tem a hora que fala o nome do filme e ele fica muito feliz, é tipo isso, ó. Falou a ordem estabelecida. Ele falou o nome do filme. É tipo isso. Não, mas não tô familiarizada não, perdão. Ah, tá. Mas, beleza. Você achou engraçado, é isso que importa. Ou você riu pra me deixar feliz. Assim. Não, mas deu pra entender o contexto. Entendeu. Vou ter que assistir Family Guy agora. Isso, só pra entender. Tô usando. Tá, aí nesse momento a gente descobre lá na Enterprise que o Wesley e o tal do amiguinho dele japonês não, oriental, né? Porque eu não sei de qual país que ele eles pegaram uma doença respiratória. Enfim. Gripe, praticamente. Um tipo. Um pouco mais forte, né, talvez. Enfim, a gente não sabe exatamente o que é. Como é? Um Covid 2364. Nossa, então. Mas eu acho interessante que eles tratam. Já é o segundo episódio que eles tratam, tipo, doença respiratória, assim, tipo, um negócio muito estranho, né? Porque praticamente, eu adoro isso, né? Que no futuro a gente vai ter superado a gripe, né? Eu espero. Exato. Pelo menos esse resfriado normal, a rinite, enfim. Aliás, quando eles falam que não tem dor de cabeça, eu fico muito feliz, cara. Meu sonho é chegar nesse século aí. Hoje mesmo eu tive dor de cabeça. Mas enfim, isso não é relevante. Cara, aí nesse momento já começa a bizarrice, né, cara? Porque aí volta pro planeta Angel One e eles estão mostrando a roupa que o Riker vai usar pra poder ter a conversa com a Beata. E ele sempre usa roupas, enfim, que tem a ver com o planeta lá, pra poder ter relações diplomáticas. E como a gente já viu nos homens, a roupa é uma coisa muito tosca, né? Porque assim, ele fica totalmente com o peito aberto e tal, é meio sensual, né? Que enfim, a questão da objetificação mesmo, Sim. né? Igual, é isso, como a gente já disse, é uma extrapolação oposta às questões que aconteciam na década de 80 e acontecem ainda no ano de 2020. Quando que a gente vai poder falar década de 20? Eu acho que a gente vai falar desse jeito mesmo, tipo, agora 1920, eu quero a década de 20 pra gente, vai ser 1920, e pra Manu, pro pessoal mais pros meus futuros filhos, enfim, vai ser década de 20 agora, o que a gente tá passando. Entendi. Mas por enquanto a gente não fala, a gente se sente estranho, eu não consigo falar década de 20. Porque eu tô pensando lá. Então, estranho mesmo. Tá. Mas o que eu queria comentar disso também é que esse foi um momento meu de porra Riker. Não tem porra Wesley pra mim nesse episódio, é porra Riker, porque que atitude duvidosa. Jogar bola de neve na cara do capitão é tranquilo. Não, tranquilo. Você falou que não tem porra Wesley, então tranquilo, beleza. Não, pra mim é tranquilíssimo. É só porra holodeck, não é culpa do Wesley, é culpa do holodeck nesse. Mas que atitude duvidosa do Riker, fiquei... Porque assim, aí a Tasha, ela até tenta dar um toque nele, tipo, você vai usar isso? E eu fiquei também, você vai usar isso, Riker? Tipo, você tá de brincadeira com a minha cara? Aí ele, é até que confortável, né? Porque, tipo, você tá de brincadeira. Aí ele fala, não, porque em lugar de tal eu usei pele, e no outro lugar tal eu usei pluma. Só que assim, não, apenas não. E por que não, Riker? Porque eu fiquei pensando,
É que esse episódio foi escrito por homem, né? Aí Sem dúvida. fica. Sem dúvida. Aí eu tinha que fazer um Patrick pouco. Barry. Isso. É. E dirigido por homem também. Então fica Sim. um pouco Michael da minha Rhodes. crítica, porque é pra. Se a gente pensando machismo, entendendo isso como metáfora, dentro de uma própria visão masculina. Não que o homem não possa É falar. verdade, Porém, não, mas aí é. eu fico, que mulher que se colocaria, sabendo, tipo, sofrendo algum tipo de machismo, se colocaria na própria situação de opressão? Porque assim, se fosse eu, e me falassem, então você solicitou. Ele falou que ele solicitou uma audiência. Tipo, foi bem claro. Sim. Se eu solicito uma audiência e me dão uma roupa curta, eu surto. Porque eu acho que entendi. se É fosse verdade. a Diana, se fosse a Tasha, Entendi. nenhuma delas ia se colocar na situação. Então ele Mas- abraçou o fato de ser objetificado, né? Ele abraçou, então. ele gostou da ideia. Entendi. Pra você ver que ele não. Eu entendo que talvez assim seja colocar dentro do universo, porque não é realmente a. Não é a situação dele. Não é a. Ele não sabe nem o que ele tá lidando. Nunca foi Sim. objetificado de forma, É. não sabe nem identificar, mas. Não deveria. Então foi um porra Riker. Tem um outro ainda pra depois, que Tá. são Cara, várias atitudes questionáveis. Falando um pouquinho sobre isso, tem um filme na Netflix que chama Eu Não Sou um Homem Fácil. É um Amo. filme europeu que a ideia é exatamente essa, de ser... E eu acho, cara, que sempre que alguém tenta debater essa coisa nesse sentido, eles erram. Porque, cara, você fazer um planeta governado por mulheres é tosco você transformar mulheres em homens. Sim. Entendeu? Você tinha de ter uma outra forma de dominação. Que seria diferente, assim. Não é exatamente a mesma forma de dominação, só mudam as pessoas. E eu acho que eles sempre erram nesse sentido. Simplifica demais. Seria muito mais interessante se pensassem qual seria a forma que a mulher dominaria o mundo, digamos assim. E seria opressora a partir daí. Eu acho que seria mais legal do que só agir como um homem. Justo. Entendeu? Eu acho que Mas seria... pra eu defender Eu Não Sou um Homem Fácil, eu achei que eles fizeram. O que deveria ter sido feito nesse episódio é o que aconteceu no filme mesmo. Porque eu achei que tem uma narrativa um pouco mais interessante. Primeiro, quando ele vai pra esse universo feminino, ele tem um momento de estranhamento, mas aí depois passa por um momento de naturalização. Você vê que ele vai. verdade. Socialmente ele vai meio que se ajustando, porque já vai sendo meio que empurrado. Mas enfim, eu acho que é um filme interessante, mas. Não, eu gostei do filme, mas concordo com a eu tenho crítica essa também. questão que eu acho que... Eu acho que se esse episódio tivesse sido esse filme, teria sido melhor. Entendi. Cara, e nessa hora, voltando à conversa deles, tem uma que eles estão conversando e ele vira... Isso tem a ver com o fato da Beata ser uma mulher atraente, não tem? Não sei o que, tipo, porra. Aí elas ficam sem falar. Eu teria tirado um copo nele e falado, não, meu filho, estamos te protegendo. Cara, porra. Porque ninguém ia descer, nenhuma de nós ia descer pelada em Ferenginar, a gente nem ia descer. É verdade. É mesmo, exatamente. Eu queria ver uma mulher da Federação em Ferenginar. Elas não iam ficar peladas. Eu nem ia descer, você acha que eu ia descer num lugar que faz isso com mulher? Eu ia ficar, eu não, vocês me arrumam, ou eu desço com roupa ou eu nem desço. Vocês estão loucos? Tem que fazer Mas isso. é isso. Bem, nesse momento, na nave, tá o pau quebrando, né? O Picard, ele é contaminado pela tal da doença. E a Beverly ordena ele a descansar, né? Eu adoro o poder que o médico tem, cara. E é muito bom, né? E nesse caso, ser uma mulher, eu gosto ainda mais, né, cara? Porque é isso, na nave, a única pessoa que manda no Picard é a Beverly Crusher. Né? Maravilhosa. This is quite unnecessary, Doctor. I'm fine. You're infected with the virus, Captain. In my opinion, you are no longer physically able to effectively command this vessel. That is ridiculous, Doctor. I have an away team down there in less than friendly territory. And in addition, I have an appointment with several Romulan battle crews. You have an appointment in your cabin, Captain, with your bed. Is that an order, Doctor? Yes. Isso é muito bom. Que é e um aí, outro cara... absurdo, né? Ele pegar uma gripe de um holodeck. Eu já fiquei... Exato. Puxa. Mas é isso, então é isso. É do holodeck. Na verdade, essa era uma questão que eu tinha. Em algum momento. Depois fica... agora a gente não sabe, né? Assistindo nesse trecho Nesse do episódio, momento. não. Mas quando lá pra frente, quando identifica fica que é por causa de um... que é. Isso, fica por... É um cheiro que tava lá dentro do holodeck. Realmente... Eu acho que eles quiseram, não sei, parece aqueles negócios de vai descon... Não sei, porque lá tava com coisa de gelo, aí vai descon... Tinha alguma coisa na neve, que aí tem esse cheiro, e aí... mas é no holodeck. Por que a porra do programa fez isso, né? Então, agora a gente tem fez um vírus assassino lá dentro.
Não faz sentido. E aí, cara, o Picard, ele dá o controle da nave, né, o comando pro George. E eu acho diferente, né, cara, o George no comando. E é muito engraçado que ele manda o Make It So, né? Ele fala, Make It So. Ele faz o que todo mundo faria se sentasse naquela cadeira, o que eu achei ótimo. Exato. E eu achei bom ele aproveitar, porque ia ter que sumir, que nem sumiu, né, um monte de gente pra ele conseguir sentar lá. Tinha que sumir o Picard, o Riker e o Data. Pra ele ter essa oportunidade. E se passar uns aninhos depois, ele não sei. Eu acho que o Worf tava na frente, você não acha, não? Daqui a uns anos, talvez. Olha, boa pergunta. Não, ambos serão tenentes, digamos, né? Ambos serão. Tô dando spoiler mesmo, galera. Mas, enfim, se eu pudesse escolher, eu escolheria o Worf. Scanners indicate a platinum trace. Should I notify the away team? Make it so. Cara, mas assim, um pouquinho antes disso acontecer, do Make It So, o Worf fala, acho que eu vou espirrar, porque o Worf tá começando a ficar contaminado, né? E o George pergunta pra ele, um espirro Klingon? Aí o Worf, é o único que eu conheço, né, cara? Eu não conheço espirro de outro jeito, assim. Eu não tenho como espirrar humano. É o único jeito que eu conheço, aquele jeito Worf, assim, de... Ai, amo. Aquela voz, né? Bem, aí a gente volta pro planeta, que tá esse vai e vem, e o Riker tá com aquela roupa, né? E, cara, é uma cena muito engraçada ele com aquela roupa. Eu não sei o que você acha, cara. Eu ri também. Foi que nem as meninas. Olhou, tipo, ficou tipo, sexy, né? Com aqueles pelinhos lá mostrando assim, mas... zoado também. Zoadaço, né, cara? Aquele brinco igual da... Ai, deu branco. Deep Space Nine, como é? Dos bajorianos? O brinco mó bajoriano, assim, né, cara? Só não tinha um negocinho pendurado, mas sim. Achei bonitinho. E aí é isso, ele vai lá fazer uma audiência com a Beata e, cara, como uma pessoa na posição de poder, sendo uma pessoa opressora no seu lar, ela começa a dar em cima de forma escrota do Riker, né, cara? Ela vai em cima dele mesmo, né? Porque ele é fetiche, né? Que é o que um homem provavelmente faria com uma mulher naquelas vestes e ele numa posição de poder, enfim. E aí ela pede pra ele ficar enquanto as outras vão fazer a busca, né? Porque... Eu pulei isso em algum momento, mas enfim, eles ficam alternando mesmo. Aí fica um pouquinho do Riker lá no quarto com a Beata, aí vai lá com os homens, aí depois volta pra Enterprise, depois volta pro quarto. E eu pulei como eles resolveram, eles descobriram, né, os caras, assim, porque eles eram fugitivos e, enfim, a nave poderia ter, de alguma forma, achar, né, com os sensores da Enterprise. E aí eles descobriram que naquele planeta não existia platina. E eu não sei se eu perdi e tal, mas eles... Porque, tipo, não existe platina. Mas, enfim, vocês não vão achar platina aqui na minha casa, tá ligado? O outro tava usando um negócio de platina. Tava, mas como que eles sabiam que tava? Então, acho que eles estavam procurando, assim... Tipo, vamos ver, não tem platina, vamos ver se tem. Aí achou, é isso. Pelo que eu entendi, foi bem por acaso, assim. Podiam ter achado por outro material, né? Platina é material muito, tipo, cara... Pô, sei lá, nesse país não tem couro. Sei lá, beleza. Mas é isso, eles acham o cara por causa do cordãozinho lá da platina. E enquanto isso, o vírus tá tomando conta da nave, o pau tá quebrando mesmo, né? O Worf mesmo fica doente, espirra e tal. E aí é engraçado, tem uma hora que... E é engraçado e é legal também, né? Que aí eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vejo o Worf como uma pessoa sábia, não só o alívio cômico da temporada até agora, né? Porque é quando a engenharia liga pro George e fala, tamo com um problema aqui. E o George fala, tô indo aí resolver. E o Worf tava saindo pra ir pros... né, pra enfermaria, sei lá, e ele fala pro George, agora tem outras pessoas pra fazer isso, tipo, você é o comandante nesse momento, né? Sim. E é isso, tipo, eu acho que a primeira vez que eu vejo o Worf na temporada sendo uma pessoa mais sábia, que é o que ele é, né, cara? Ele é, mas foi um brilhinho de luz, assim, de finalmente uma valorização pro Worf. E o George é bem George, né, que ele é bem centralizador. Quando ele não... Nossa, ele na engenharia é tudo o George que faz. É verdade, é isso mesmo. E, bem, as mulheres encontram o tal do Ramsay, né, que vai... As mulheres não, porque o Data também vai, né? Enfim, a Tasha, a Diana e o Data acham o Ramsay, só que eles descobrem que eles não querem ir embora, né? Eles estão, sabe assim, a gente já mora 7 anos aqui, a gente já estabeleceu moradia e tal.
E eles só veem o Ramsay, né? Eles não sabem como estão os outros. Na verdade, essa foi uma coisa que eu achei estranha. Porque aí eles, tipo assim, beleza, o Ramsay não quer ir. Pô, mas vocês não pararam pra tentar? Pô, não, vamos conversar com os outros pra saber se os outros não querem ir também? Tipo assim, eles decidiram que esse cara fala por todo mundo, né? E aí tem um momento que eles falam, inclusive, que como um cargueiro não faz parte da frota, né? Não é militar, ele não está refém, digamos assim, da primeira diretriz. Sim. Então, se os caras quiserem ficar ali, eles podem. E eles não têm o que fazer, eles não podem obrigar eles a ir embora. Sim. E eu achei legal, uma coisa diferente, assim, vamos dizer, do direito da federação, assim, que é interessante a gente ter. Quem tem que respeitar a primeira diretriz são os cargos militares da frota estelar, né? Não é da federação. A federação em si, assim, pessoas da federação não têm essa obrigação. Eu achei interessante saber. Eu achei interessante também. É importante. Isso. Aí a gente tem 1/3 da Enterprise contaminada, né? Isso, cara. O bicho tá quebrando pegando lá mesmo. E nesse momento, também... isso que você falou, tá tendo a pegação lá do Riker com a Beata, que eles começaram a se pegar, isso, rolou. Eles vão pra cama, enfim, não mostra as cenas, porque, gente, é Star Trek, mas enfim, rola, eu tenho certeza. Certeza, não, fica bem claro. Inclusive é nesse momento que, conforme eu já te falei antes, a gente descobre que em Angel One não existe vassoura, porque aparece o pé sujo de preto do Riker. Bem, vocês olhem aí nas suas câmeras aí, nos seus... Eu acho que o pé dele tá muito sujo, mas enfim, pode ser que eu tenha visto errado. E aí, deve tá mesmo, não tem vassoura ou tá passando vassoura em Angel One, ou faltando vassoura na Paramount, eles não limparam, enfim, o pé do Riker tá sujo. Usem sapatos, cara, quando forem gravar essa Trek. Exato. E esse é o outro momento porra Riker. Por quê? Essa mania do Riker de deitar com... ele deita com todo mundo, assim. Em outras situações eu acharia mais aceitável, mas eu acho que eu já até comentei, talvez, em um dos episódios daqui do próprio podcast, mas E a gente também já até conversou, porque depois em Voyager surge do nada, assim, uma regra que devia ser chamada Lei Riker, né? Que é que você não pode ter relações sexuais com uma pessoa de uma espécie que você não conhece direito. Tipo, verdade! Você tem que ter autorização do médico. Mas assim, o Riker ninguém nunca aplicou isso. Inventaram mesmo, só cara. pra colocar no Harry, porque ele já é sofrido o suficiente. É mesmo, cara. Ele deita e dane-se, né, velho? Mas eu não sei se a lei se chamaria Lei Riker ou Lei Kirk, né? Então, o both, assim, mas eu vou colocar como... Não, deve ser Lei Riker, porque ela, como a gente viu que ela não funcionou depois do Kirk, talvez ela tenha começado a existir depois do Riker mesmo, né, cara? Então é isso. Mas atitude totalmente questionável mesmo sem a lei, porque assim, sendo outra coisa... Por que você vai deitar com alguém que estava até agora falando que você é inferior? Porque, assim, outra situação, por que foi escrito... Foi um homem que escreveu. Porque eu não sei como outras mulheres agem, mas eu acho que não. Pelas minhas amigas, assim, pessoas que eu conheço, a gente não sai com um cara... Ou então não fica, ou não tem relação com um cara que foi super machista antes. Porque... Ainda mais se você já tem esses preceitos. Você fica, Sim. Eu nunca é que eu ia beijar um cara que tá falando, tipo, até que você não é tão inferior assim. Eu acho que tem uma coisa a ver, e aí, enfim, tô tentando fazer o papel de advogado do diabo. Com o fato de, na sociedade em que ele vive, ele não é colocado como inferior, e nas mulheres ninguém é colocado como inferior. Então, vamos dizer... Bem, pra usar um termo da moda, que eu nem gosto muito, mas ele está empoderado o suficiente pra não se sentir dessa maneira, entendeu? Exato. Com ela. Mas sim, talvez ele seja... Mas é esse outro ponto, se era pra ser... Eu concordo realmente, talvez ele é empoderado o suficiente, talvez até as meninas nessa mesma situação, elas poderiam se colocar nisso e não serem diminuídas. Exato. Mas se é pra ser uma metáfora de machismo, também não tinha que ter isso. Pronto, é isso. Porque aí não demonstra, né, como deve ser de fato a reação. Pelo contrário. Bem, aí nesse momento acontece... Aí, cara,
Eles chegam, cara, rola uma falta de privacidade generalizada ali, né, cara? Todo mundo entra nesse quarto enquanto eles estão lá fazendo o que tem que fazer. Porque é meio bizarro, o cara chega com aquele cristal, assim, né, que ele ia dar de presente. Porque, tipo, por que o cara levou a parada que ele ia dar, né? Eu não entendi muito bem, cara. E ele fica com aquela cara depois quando ela dispensa ele, tipo, mas você não vai me chamar pra participar? Um negócio meio assim, pra mim. Tipo, ele fica com uma cara de aquilo, total decepcionado. Cara, e eu escrevi aqui, mas eu já tô meio perdido, mas assim, nesse momento as mulheres chegam e falam que não conseguiram trazer o Ramsay logo depois disso tudo aí acontecer. Né? Elas falaram que ele falou que não queria ir. E não vão ter que fazer. E nesse momento ela fala, então tá, então condena eles à morte, tá ligado? Tipo, é isso. Bem, é uma oligarquia nada democrática. Não é só porque ela é eleita que é democrático, não, meu irmão. Porque, tipo, se ela pode determinar ali que os caras podem morrer por causa disso. Cara, não colocou nem. Ela que decidiu, não colocou nem pras outras, né? Ninguém, ela definiu, é isso. E antes disso a gente descobre quando eles saem lá, o grupo avançado com a Tasha, enfim, eles saem de lá, a gente vê que foi meio que um plot twist, né? Que a Ariel tava envolvida com o Ramsay. A Ariel, a gente ainda não falou dela, mas ela era uma pessoa que sempre estava do lado da Beata, me parece meio que o braço direito dela. Isso. Eu não sei se ela é daquele conselho e tal. Até porque o nome dela eu acho que só aparece depois. Não sei se... né? Nessa hora a gente ainda não sabia o nome dela. Não, acho que eu sabia assim um pouquinho antes que ela fala, porque é antes do Riker ainda ir pro quarto dela, que aí ela fala, fica bem claro que a Ariel foi a única que votou contra. Entendi. Aí você descobre, aí antes você acha que é porque ela não gosta do... Bom, não causou essa impressão em mim nem na primeira vez que eu assisti, mas era pra causar a impressão que ela não gosta do... Ela votou contra eles poderem... falar para eles quem são, né? Onde eles estavam, os sobreviventes, né? Ela não que... Não é isso. Falar para eles que existiam sobreviventes lá, né? Isso. Isso. E da federação interferir nisso. Ela era contra. Aí você acha que é porque ela não gosta da federação, mas o plot twist, entre várias aspas, é que ela tava envolvida com uns carinhas. Com o Ramsay, Isso. Cara, e aí nessa hora que aparece a cena, vai pra Enterprise e tá o Picard sem camisa sendo mimado pela Crusher, dando sopinha pra ele. E, cara, a gente viu o Riker e o Picard sem camisa no mesmo episódio, cara. O que é que tá rolando, velho? Eu gosto. Tá todo mundo sem camisa aí, cara. Vamos dizer que é um pouco dessa objetificação aí. Que eles mantiveram a metáfora, digamos assim. Mas é isso, o Picard tá lá deitadinho, tomando sopinha, e a Crusher sente um cheiro diferente. E aí que ela se liga, peraí, é daqui que vem essa doença, porque ela não tava entendendo, não era toque, não era nada. E aí ela consegue entender que a doença vem de um cheiro, né? Que é esse cheiro desse perfume aí, sei lá o que eles sentem. Você não acha que o pessoal do século... Qual é? Século 23 ou 24? Eu não lembro agora. 2300 é 24, né? Acho que é 24. Eu sou péssimo nisso. Enfim. 2000, a gente tá no 21. Enfim. Então é 24. Deu 24. O pessoal do século 24 é muito inteligente, porque eles conhecem, tipo, de muitas culturas. Eles sabem da Terra de agora, eles sabem, tipo... Porque ela conseguiu identificar um cheiro que é Klingon, assim, eu fiquei... É eu verdade. Eu não identifico nem os cheiros que eu, assim, tipo, lá, o que é lavanda pra mim? Não sei. Enfim, eu não identifico. Não, e cheiro de cheiro de outros planetas. Não é, tipo, nossa, esse cheiro é chinês, hein? Cheiro chinês. Porque o Worf, ele é bem específico. Tem cheiro de tal coisa do meu planeta. Aí pra mim eu fico lá, ok. Agora, a Diana, não, desculpa, a Crusher, ok. Conveniente ela saber exatamente de onde que é. Conveniente, Mas tá, e aí? Mas por que o cheiro era Klingon? Porque até o Worf fala, né? Tipo, tem... então, não sei, tá no holodeck, não sei se talvez eles foram pra um planeta, o planeta tem um... Não sei, é uma partezinha lá de... É Cronos? Eu esqueci o nome do planeta dos Klingons. Eu também sou pé, mas eu acho que é Cronos, sim. Não lembro, enfim, aí... Será que eles foram pra lá? Não, enfim, nada a ver. Cara... Mas, cara, até agora, então, eu não me conformo que é possível pegar doenças dentro do holodeck. Mas, enfim, né? Normalmente eu gosto das side stories que tem nos episódios de Star Trek, mas essa não é a minha favorita. Foi triste. Não, e a gente não tá falando, mas tá o desespero
tipo, de tá todo mundo fudeu geral, assim, tá todo mundo cagado. Eles não podem voltar pra nave, porque tá todo mundo cagado. E tem a parada lá na zona neutra dos Romulanos chegando e a nave sendo, tipo, cara, vocês são a maior nave, vocês têm que chegar, enfim. E eles não podendo ir, né, cara? Porque precisa resolver a parada lá embaixo e, enfim, lá em cima tá todo mundo doente. Tá tudo cagado. Tá tudo cagado. E aí, cara, mas aí a gente... Tá. Então, logo depois, assim, lá no planeta, eles conseguem capturar, né, o Ramsay, o grupo do Ramsay e os fugitivos. E enfim, eles dizem, tipo, o Ramsay fica putão, tipo, porra, vocês contaram pra ela que eu tava lá e tal, por que vocês contaram? Aí a mulher, não, idiota, a gente seguiu essa mulher que fica indo atrás de vocês todo dia, tá ligado? Eles seguiram a Ariel, encontraram eles lá e capturaram. Aí o Riker consegue conversar com eles, assim, pra tentar evitar a execução. E ela fala, não, se você conseguir convencer eles a ir embora, né, e tal, a gente não executa. E ela vai lá conversar com eles. E que ele vai lá conversar com eles. E aí, cara, o Riker é mauzão, né, cara? Ele vai lá e fala, velho, eu vou levar vocês e foda-se, tá ligado? Tipo, não me importa, assim, se vocês quererem ou não quiserem ou não. Outra atitude questionável. Eu prefiro enfrentar a corte marcial, tipo, aquele jeito eu bem prefiro do que assim, deixar vocês morrerem, tipo, herói, né? Mas é isso, ele tem essa pegada de desobedecer ordens que ele não acha que são justas, né? Digamos assim. E o Data fala nesse momento, o Data é a voz da consciência e ele fala, cara, isso é completamente conforme as regras, que é essa hora que ele fala, eu prefiro enfrentar a corte marcial. Bem, aí nesse momento que na verdade eles pedem pra voltar e a Crusher fala que não pode, assim, que não tem como, tem uma doença cagando aí todo mundo. E aí eles falam, não, mas o Data pode ir. Porque qual que é a ideia? O Data vai pra Romulus, pra Zona Neutra, comanda a nave pra Zona Neutra, porque até o George ficou doente, né? E enfim, só de aparecer a nave lá, ver se consegue assustar os Romulanos, né? E porque o Data não pegaria a doença por ser um androide. Apesar de, no episódio lá, qual? O Naked Now, ele fica... The Naked Now, ele fica com a doença. Né? A hora nua, que ele chama aqui em português. Que eu achei bizarro, na verdade, assim. Por que ele adoeceu, então. Mas enfim. Agora eles consertaram esse erro. Faz sentido. Mas... Aí o Data vai, só que aí, tipo... Eles estão lá, os caras não querem ir. E eles, fudeu, né? Os caras vão ser executados e tal. E a gente vai ter que ficar aqui esperando até eles serem executados. Exato. E o Data fala com eles, ó. Aí eles, pô, você ainda não foi? Não, fiz um cálculo aqui. A distância que falta, com não sei o que lá, a luta que é... Enfim, a gente tem 48 minutos ainda pra resolver essa situação. Assim, pra Crusher conseguir uma vacina, né, e tal. Cara, podia rolar uma Beverly Crusher agora, né? Esse período de pandemia. Pô, você tem 48 minutos aí. Não, você não precisa. Você pode ser 48 horas, pode ser uma semana, não tem problema não. Mas acha uma vacininha aí pra gente, amiga. Mas enfim. Outro que poderia também é o Bashir, né? Que ele tem histórico de enfrentar a pandemia e muito bem. Não, ele tem um histórico de ter dado merda também já, né? Teve uma que ele não conseguiu, né? Que morreu todo mundo, ele ficou todo triste. Você lembra desse episódio? Mas aí ele conseguiu uma vacina para as próximas pessoas. Assim, morreu um monte de gente, mas ó, ele teve... vacina ele conseguiu, ele não conseguiu o antídoto, né? Isso. É verdade. Ele tem que ter um crédito, ele trabalhou sozinho. Tá bom, Mas enfim, cara, aí essa hora vai ter a tal da cerimônia da execução, né? E aí eu acho muito engraçado que eles vão mostrar, e a cerimônia de execução é tipo um aparelho que desintegra, assim, as pessoas. Eu acho muito bizarro, porque eles fazem primeiro num vaso. Tipo, um vaso de plantas. Vamos fazer esse vaso sumir, assim. Mas pra quê, cara? Uma demonstração. Mas quem faz demonstração disso? Numa forca, você põe um boneco primeiro e joga o boneco, né? Pra que eles fizeram aquela demonstração, assim? Eu não entendi, cara. Acho que é um recurso pro episódio, né? Mas não, é claro que mas é estranho. É estranho. Levar na realidade, assim. Tipo, cara, por que você tá sumindo um vaso? Um vaso bonito, grande. Útil. Mas enfim, aí nesse momento o Riker faz um belo discurso, né? Sobre mártires e símbolos. Então que matar eles você não vai
enfim, aquele negócio, né? Que você não mata uma ideia, né? A ideia, então você pode transformar ele em Marte, e aí que os Martes nunca morrem, enfim, é um discurso legal, bonito que ele faz, né? Do poder da revolução, exato. É claro que assim, uma perspectiva de não deixem... eu não gosto quando ele vem com esse papo de que a revolução pode ser, enfim, armas podem deter revolução, mas a evolução não. Eu não gosto muito dessa dicotomia entre revolução e evolução. Parece que uma coisa é certa e outra é errada. Assim. Sim. Sei lá, eu sinto um pouco isso, eu não gosto muito. Mas ele é bem episódio moral, assim, né? Tinha que ter uma moralzinha que é bem simples, assim, meio Fabuloso de Esopo, assim, é bem clarinho. As the governing body of Angel One, you're entitled to execute your laws, or your citizens as you see fit. Make your point so we can proceed with this unpleasant business. When you spoke of the prisoners, you used the term revolutionary. Indeed, death has been known to stop revolutions. But I suspect it's not a revolution that Angel One is hoping to stop. It's evolution. Mr. Ramsey and the Odin survivors did not initiate the waves of dissent that are rippling through your planet. Their presence here merely reinforced the change in attitudes between men and women that was already well underway. They became symbols around whom others who shared their views could gather. You may eliminate the symbols, but that does not mean death to the issues which those symbols represent. No power in the universe can hope to stop the force of evolution. Be warned. The execution of Mr. Ramsey and his followers may elevate them to the status of martyrs. Martyrs cannot be silenced. E é isso, mas enfim, ele faz um discurso bem bonito. E eles fazem esse discurso e aí a mulher pede pra parar, né, a execução. E de fato ela vai conversar lá, enfim, o que vai fazer. E nesse momento na nave a Crusher fala bingo pro Data, né, porque ela descobre qual é a vacina. E ainda faltam 17 minutos, né. E aí o Data fala, ainda tem 17 minutos aí. Ou seja, ela conseguiu em 31 minutos achar a vacina, ela nem precisou dos 48, né, cara. Na verdade 30, né, porque durante a conversa dos 48 ele fala, 47. Né? Tipo 47, assim, temos 48 minutos, ele corrige, 47. Amo. Tipo, estamos perdendo tempo aqui, cara. É isso que tá acontecendo. É isso antes do tempo. Porque ela ainda tem contado o tempo do quarto lá com que ela descobre o cheiro até. Então acho que ela teve um pouco mais de 30. Mas ainda assim, fantástica. E aí, enfim, eles decidiram que não iam executar o cara. E inclusive decidiram que iam deixar ele no planeta em exílio, né? Iam pra um lugar meio bosta. Era assim. num planeta ou era numa região distante lá do... Isso eu não lembro agora. Não, no mesmo planeta. Ah, sim. Numa região distante do mesmo planeta. Assim, ele não ia precisar sair. E as esposas, porque aí a gente percebe que todos eles se casaram, né? Ou pelo menos mais do que um, né? Porque todos eles tinham esposa. E eu imagino que isso tenha... E filhos, né? Em 7 anos eu acho possível. Não, é possível. Mas assim, era escondido? Ou elas estavam lá? Tipo... Isso fez parte da rebeldia, assim. Eles estavam construindo uma família que era contra a ordem estabelecida, né? Enfim... E aí é legal. Devem ter sido pessoas que fugiram, né? Tipo, porque você vê que eles têm uma basezinha escondida, né? Então o pessoal. É que dá a impressão de ser. Porque era menor, né? Fizeram 7 lá, mas a impressão que dá é que talvez aquela caverna lá ela era grande e abrigava lá a família. Mas enfim, e aí nesse momento ela meio que aceita e ela fala: não, eu até entendo, concordo, compreendo que o processo evolucional pode levar a essa ordem modificar. Mas eu prefiro, então, fazer com que isso demore mais. E que, se eu puder fazer com que ela demore mais, eu vou fazer. Então, eu vou fazer eles engatinharem. Então, eles mandam eles para um lugar longe e merda, né? Assim, pra, enfim, se vira aí. Pra ser difícil, digamos, as ideias dele contaminarem a civilização deles. Sim. Né? E aí, enfim, dá tudo certo. Eles voltam. E o Picard rouco não consegue falar engage. Muito boa essa cena. Aí, what, Captain? Aí o Riker fala, engage. Don't we have a call to pay on the Romulans, Captain? Indeed we do. Mr. Data, set course for the neutral zone. Warp 6.
Coordinates set. Warp 6 on your mark, sir. Sir? Engage. E é isso. Foi isso. Vai, fala o que você achou. Enfim, Olha, nas minhas considerações, no geral, não achei um episódio ruim, assim, de assistir, de, tipo... eu não escolheria pra rever. Mas Sim. não é Eu que te obriguei detestável a que nem rever. aquele... Exato, você me obrigou. Nem pra você me chamar no episódio da hora, assim, lá pra frente, mas tudo bem. Tudo bem, eu tô tranquila com você. Aí, se é pra eu brincando, se eu sou a Tasha da temporada, me chama lá pra frente, assim, pra uma outra participação. Sim, entendi. Tá? Aí uma... Spoiler. Mas das minhas considerações, eu acho que não foi tão torturante de assistir que nem aquele episódio da Tasha, que aquele lá é horrível do começo pro final. Sim. Que ele é muito ruim, então esse até tá bem razoávelzinho. Mas também nem um pouco revolucionário, nem evolucionário nem pro que ele se evolucionário, propõe. isso. Nem revolucionário, nem evolucionário. Para o que ele se propõe, não achei que tá bom. Como metáfora, assim, de machismo, tá... Eu acho que mesmo pra... Porque eu gosto de ser justa, né? Eu tô reassistindo só agora o Star Trek, a série original, então... Eu tento ser... Alguns episódios são chatos, mas eu tento ser justa pra época. Mas ainda assim... Nesse episódio, eu acho que mesmo pra época, quando ele lançou, ele também não tá bom. Não, é claro que assim, eu fico pensando, os movimentos feministas já pipocavam nos Estados Unidos, no mundo há muito tempo, assim. Sim. Mas aí eu fico pensando, mas não é, enfim, né, um livro feito por um cara de esquerda, enfim, é uma coisa na televisão. Mas é isso. Eu não tenho muito acesso a, sei lá, a TV americana da década de 80, não sei. Mas de fato, assim, início dos anos 90, final dos anos 80 ainda enfim, não é tão progressista assim, apesar de se propor, né? Acho que é uma tentativa, né? Mesmo sendo pro padrão da época, não dava pra falar muito na TV, ainda assim é uma metáfora, então eles tinham espaço pra falar. Exato. Ainda assim não deu. Porque, bom, as atitudes duvidosas do Riker, né? A Tasha e a Diana podiam ter tido muito mais participação ativa, né? Tem uma hora que elas ficam meio adolescentinhas, né? Quando ele tá com a roupa e depois ele sai, elas ficam rindo, assim, uma pra outra. Então... até que você tá atraente mesmo. Tem umas coisas assim, sabe? E eu acho que tinha uns momentos que elas mesmas podiam falar. Eu entendo, talvez, uma situação que ele que era o comandante, né? Então tem uma hierarquia ali, mas ainda assim... No começo do episódio foi interessante. Você vê o Picard mesmo, ele fala, então, já que é comandado por mulher, Diana, você não quer tomar a frente? Aí vem o Riker fazer Rikice. Que aí ele olhou pra Beata e ficou, gata, vou. Eu vou. Só vou. Mas é sendo isso. Que em situações a Diana mesmo que podia ter falado. Mas enfim, não sei. Como metáfora, eu achei que não funcionou muitíssimo pouco. Não é um episódio marcante, mas também não é de tudo ruim, assim. Cara, enfim, aí quando eu vi a imagem, a capa, tem uma pessoa que faz... É até o Gustavo Gobi do Black Alert. Ele faz as capas pra mim. E aí, quando ele fez, ele mandou a imagem, vocês vão ver aí, a imagem é o Riker com aquela roupinha. Eu falei, que porra é essa que eu não me lembro, cara? Eu não me lembrava. Assim, quando eu comecei a ver o episódio, eu lembrei. Mas assim, quando eu vi aquela roupinha, eu falei, que merda de roupa é essa que ele tá usando, cara? Eu não lembro disso não, enfim. Mas é isso, não é marcante, você esquece rapidinho esse episódio. Mas não é torturante, não é um código de honra, né? Que é o pior episódio que eu já vi de todos os Star Treks, cara, sério mesmo. Porque assim, além de ser ruim por ruim, ele é mega escroto, de mau racista, gosto. Enfim, bizarro, machista. Mas é isso, cara, é um episódio que dá pra ver... Mas o Riker tem várias atitudes duvidosas nele. Mas o Riker não era ainda... Assim, não. O Riker ainda era um Kirk, né, cara? Ainda era pra cumprir aquele papel, assim. Eu acho que ele evolui depois. Ele evolui. Ele evolui. Mas eu acho que pra frente, assim, se fosse outra situação, tudo bem, assim, você ficar com a pessoa, até vai, tipo, ter relação sexual com ela, não sei. Não concordo com aquela regra que inventaram só pro Harry King. Mas eu também não sei se discordo, vou ter que pensar mais sobre. Mas nessa situação, o Riker fez muito errado. Isso, é verdade. O mínimo que ele podia fazer era salvar os caras. Não, claro.
Mas, gente, a gente já tá... Esse assunto vai continuar, com certeza, nos comentários. Ou ir também no WhatsApp. Mas, enfim, essa parte vocês não vão ver. Mas a gente pode mostrar o que a gente vai decidir e concluir sobre isso daqui mais tarde. Mas é isso. Falando em comentários, gente, não deixe de comentar nas redes sociais. Tanto o Instagram, quanto o Twitter, quanto o Facebook. E como eu sei que a maioria de vocês nos ouvem através do site do Rede Trek Brasilis, vem também no site, pode fazer comentários lá, apesar de, depois de 2-3 semanas de postado, eu não vou voltar lá para ver, porque não recebo notificações e não tem como eu ficar vendo todos os episódios, até porque a gente já tem 13 episódios, né? Chegamos ao 13º. E é isso. Bem, enfim, a gente vai... eu não sei como que vai estar na próxima quinzena, né? Eu espero que a Camila já esteja melhor, enfim. Mas caso ela não esteja... surpresa. Vamos ver quem vai estar aqui daqui a 2 semanas. Vamos ver. E é isso, me chame mais vezes se possível. Chamarei. Mas eu espero que a Camila volte logo, porque saudades. Ela ia com certeza ter comentado a roupinha do Ryan. Nossa, exato. Eu queria muito ver os comentários saber. dela sobre isso. Vou falar pra ela comentar dessa vez. Mas é isso. Por favor. Beijo, gente. Tchau. Até mais. Tuque.